Noite e dia, treva e luz. Em que condição você está? Onde você se encontra neste momento? Quando você dá uma analisada na sua vida em todos os sentidos, você considera que é uma pessoa que anda na luz ou alguém que vive aprisionado na noite escura da vida? Como está a tua alma? Como está a tua mente? Como está o teu coração? Que sentimento rola dentro de você? Que motivação leva você a tomar decisões? Quais são as cogitações do teu interior? Se pudesse colocar tudo para fora, isso traria luz ao ambiente, alegraria o teu coração e o coração dos demais, ou traria vergonha, desprezo, constrangimento? Em que condição você se encontra neste momento? A Bíblia vai falar da luz e das trevas, do bem e do mal, do amor e do ódio. Duas condições que diferencia você e eu, que diferencia a luz das trevas, que diferencia o bem do mal. A Bíblia deixa claro que a essência de Deus é amor, e a essência do diabo, por outro lado, é ódio. Jesus fala que o ladrão, referindo-se ao diabo, não veio senão a matar, roubar e destruir. Então a essência do mal é matar, é destruir, é roubar. A essência de Jesus é gerar vida. É gerar vida abundante por meio do amor, da alegria, da verdade, da libertação que Ele tem para propor a cada um de nós. E eu quero aqui, nessa palavra, falar do poder da luz. A Bíblia diz que a luz se manifestou e as trevas não tiveram poder de resistir à luz. Houve um homem chamado João Batista. A Bíblia diz que ele não era luz, mas ele veio para testificar da luz, porque a luz tem nome, e o nome dessa luz é Jesus. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós podemos estar em luz ou em trevas, depende da condição da nossa vida espiritual. Se eu estou em Cristo Jesus, eu estou em luz. Mas se eu não estou em Jesus, estarei automaticamente no outro reino, no reino das trevas. Portanto, eu vou estar em trevas. Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque de fato ou você serve um ou serve o outro. Não dá para ficar servindo os dois ao mesmo tempo. Mas o fato é que ou estamos servindo a um ou estamos servindo ao outro. Ainda que às vezes dizemos: não, eu estou servindo a mim mesmo. Este servir a si mesmo significa servir ao seu próprio egoísmo, a sua natureza caída, comandada por Satanás. Então não tem como servir a você mesmo. Ou você serve a Satanás ou serve a Jesus. Talvez você esteja aí se posicionando dizendo: esse pastor é radical demais, para que tudo isso? Não, eu acho que não preciso falar tudo isso. Precisa, é necessário. Porque se eu vou pregar a mim mesmo, tudo bem, eu falo o que eu quero, mas se eu vou pregar a Bíblia Sagrada, então eu vou falar aquilo que Deus ordenou que falasse. Jesus, ele veio pregando arrependimento para remover as pessoas das trevas para a luz. Quando Deus chama Saulo, a quem transforma em apóstolo Paulo, ele diz: eu te chamei das trevas para a luz. Ora, tá aí um recado para aqueles que acreditam nas religiões, até para quem segue o judaísmo. Deus fala que chamou Paulo das trevas para a luz. Paulo era um praticante do judaísmo à risca e estava em trevas.
Chamou das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Porque em Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, vai falar que outrora nós vivíamos debaixo do sistema deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua hoje nos filhos da desobediência, ou seja, éramos mortos e guiados pelo espírito das trevas. E que agora, uma vez nascidos de novo, uma vez seguindo a Jesus, estamos em luz, nascemos de novo, pela graça sois salvos. Aleluia! Essa palavra é para você que vive enganado, iludido com as religiões, acredita ainda na falsa expressão, há muitos caminhos que levam a Deus. Não existem muitos caminhos que levam a Deus. Outros dizem, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Só existe um caminho que leva a Deus, é o caminho da luz. E Satanás não é luz. De repente você diz, não, tem os espíritos de luz. Não tem. Eles se transfiguram em anjo de luz. Paulo diz que Satanás se transfigura, é capaz de se transfigurar em anjo de luz, mas ele é trevas. Porque só existe um que é luz, Jesus. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E se nós, você e eu, queremos estar em luz, precisamos estar em Jesus. Não tem jeito. Precisamos de Jesus. E no capítulo 4, por exemplo, de Mateus, o evangelista Mateus vai falar sobre Jesus, que ele cumpre uma profecia. Ele vem como luz e o propósito da luz é iluminar, clarear a escuridão. O mundo estava em escuridão. Jesus chega para então dar norte para quem está na escuridão. E então, a palavra diz assim, capítulo 4 de Mateus, versículo 14 em diante, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao rio do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados nas regiões de sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Palavra de Deus para abençoar a nossa vida. O povo que estava sentado em trevas, o povo que estava subjugado pela escuridão do sistema maligno deste mundo, este povo viu uma grande luz. A luz raiou, porque Jesus veio trazendo essa luz. Jesus veio, e quando ele começa a pregar o evangelho, à medida que as pessoas vão absorvendo o evangelho, entendendo o evangelho, compreendendo o evangelho, então Jesus começa a dizer, vocês agora também são luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade por trás de uma montanha, ou esconder uma vela debaixo de alguma coisa, mas você deve colocar no veladouro para que alumie a todos que estão na casa. Assim resplandeça as vossas obras, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então Jesus, à medida que as pessoas vão absorvendo a palavra dele, ele começa a dizer, agora vocês também estão andando em luz. Vocês agora experimentam a luz, estão absorvendo a luz e vão poder resplandecer essa luz, reproduzir essa luz em toda a terra. Aleluia, aleluia. Essa luz, ela está aqui no entendimento e sobretudo na revelação do Espírito. Essa luz é para você e para mim. Pastor, como eu faço para que essa luz resplandeça em mim? Quando Jesus vem como essa luz, quando ele vem trazendo às claras a revelação do Evangelho, a revelação da palavra, o conhecimento da verdade, e só esse conhecimento nos liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. Então ele diz que a maneira de abrirmos a porta do entendimento para que essa palavra entre é por meio do arrependimento. Então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos e cada um de vós
Receba o Evangelho, porque está próximo o Evangelho. O apóstolo Pedro, depois da experiência que aconteceu ali, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro se levanta para pregar para uma multidão de gente que estava acusando eles de estarem bêbados, porque o Espírito Santo desceu sobre eles, começaram a cair, a agir como 120 pessoas bêbadas, não é? Estavam dominados pelo Espírito Santo e começaram a dizer, estão bêbados. Aí Pedro se levanta, prega um sermão lindo e maravilhoso, deixando claro que o que estava acontecendo era o cumprimento da palavra que diz que nos últimos dias derramaria Deus do seu Espírito sobre toda a carne. Estava acontecendo naquele momento, e isso aconteceu porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e o autor, o motivo pelo que Jesus morreu na cruz, porque os judeus mataram Jesus. Aí eles se compungiram, eles entenderam, ou seja, as frechas de luz entraram no entendimento deles, e eles disseram, e agora, como é que eu faço? Como podemos fazer para sermos livres dessa maldição? Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a maneira da luz entrar, clarear a nossa vida, mudar a nossa história, é pelo arrependimento. Quem vive como quer, quem vive a vida que quer, vive em escuridão, vive em trevas. Vive no orgulho, na soberba, na petulância, na autossuficiência, na altivez de espírito, não é? Nos pecados mais diversos. Mas quem quer viver na luz em Cristo Jesus, a primeira coisa que deve fazer é se arrepender, abrir mão do egoísmo, abrir mão da soberba, do orgulho, e dizer, eu preciso de Jesus, eu necessito de Jesus e vou entregar minha vida para Jesus. A partir desse momento que isso acontece, o raio da luz do Senhor vai começando a iluminar os olhos do seu entendimento, do seu coração. Daí então você começa a entender que o caminho de Deus é perfeito, é santo, portanto precisa se santificar para andar nesse caminho. Então, meu querido, minha querida, você que me escuta e me assiste neste momento, que essa palavra entre em seu coração e que você descubra o caminho da luz. As religiões, elas camuflam, se transfiguram em anjo de luz, e elas tentam ajudar você, elas tentam mudar a sua vida, consertando uma coisa aqui, consertando outra ali, por descargo de consciência, te aconselhando a aceitar algumas coisas, a entender outras coisas, e assim você vai levando, não é? Alivia alguma área, outra área não alivia, depois alivia essa aqui, outra área não alivia, e assim as religiões vão te enganando, te iludindo, te dando anjo da guarda, te dando caboclos e guias, te dando imagem de escultura, te dando fontes de paz, e assim vão enganando você, enrolando você, porque tudo que o diabo quer é que você morra nessa enganação, nessa enrolação. E Jesus tem uma única palavra para você: se arrependa dos seus pecados e a luz vai entrar na sua vida. Se arrependa dos seus pecados e o Senhor vai te salvar. Se arrependa dos seus pecados, assuma Jesus como o único e suficiente Salvador, e então o Senhor vai perdoar o teu passado, vai perdoar o teu presente e vai te garantir um futuro na presença dele. Jesus é luz. Fora de Jesus não há Salvador. Fora de Jesus não há Senhor. Toda religião cujo centro não seja Jesus é mentira e mentirosa. Na minha religião nós acreditamos sim em Jesus, mas nós cultuamos mesmo e aí dá um nome, é Iemanjá, são os Exus, é Maria, Santo Antônio, Sebastião, e assim são tantos personagens mortos, caídos, que não podem fazer nada por você, tomando o lugar de Deus, tomando o lugar que deveria ser de Jesus. Eu desafio você nessa palavra a abrir mão de tudo em quem você tem depositado sua fé. Renuncie tudo, mas sem medo, renuncie mesmo. Jogue fora e fique com Jesus, porque Ele é o teu Criador. Ele que te criou é quem pode perdoar os teus pecados, te refazer e te garantir vida no céu.
O único que derramou sangue puro na cruz para nos salvar foi Jesus. Por que você vai tirar esse mérito dele e dar para outras pessoas? Faça isso não. Faça isso não. Quem não olha para Jesus, quem não assume Jesus como o único suficiente Salvador e fica atrás de outras fontes, está em trevas. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. E se de repente você esteja aí pronto para dizer, não, mas eu não creio na Bíblia. Então, se você não crê na Bíblia, você não precisa crer em mim. Se você não crê na Bíblia, você nem precisa estar escutando o que eu estou falando. Porque se a Bíblia não é verdadeira, eu também não existo. E você não está me vendo, nem me assistindo, nem me ouvindo. Agora, se a Bíblia é verdadeira, se Jesus é Deus, se o que a Bíblia conta a respeito de Jesus é a verdade, então eu estou garantindo o meu futuro, a minha eternidade com Ele. Caso contrário, eu estaria perdido eternamente. Porque não existe outro caminho que te leva para o céu, a não ser Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Se a Bíblia não é verdadeira, se não é a palavra de Deus, então não há razão para ter nenhum tipo de moralidade, nenhum tipo de honestidade, nenhum tipo de senso moral, porque tudo que você sabe a respeito do senso moral veio da Bíblia Sagrada. Se a Bíblia é verdadeira, você e eu devemos correr para nos adequar à palavra de Deus. Caso contrário, teremos um futuro triste, uma eternidade triste, em trevas. A Bíblia fala do céu e a Bíblia fala do inferno. O céu é um ambiente tomado de luz. A Bíblia diz que o próprio Jesus lá no céu, lá não vai ter sol nem lua, porque o próprio Jesus lá no céu, ele vai iluminar todo o céu. O inferno, por outro lado, é um lugar de trevas, de escuridão, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Ou eu estou garantido em Jesus na eternidade em luz, ou estou destinado ao inferno. E em vida, você e eu decidimos o que fazer, para onde irmos. Ou eu estou em trevas, ou eu estou em luz, ou estou em amor, ou em ódio. Ou eu estou na mentira, ou eu estou na verdade. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou então ela é um engano. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, o que ela fala é verdade. Por isso, prego a palavra e busco viver a palavra de Deus. E motivo você a fazer o mesmo. Saia das trevas, saia das religiões. Assuma uma fé viva em Jesus Cristo e você vai estar em luz. E essa luz vai te guiar, não somente nessa terra, mas também em toda a eternidade. Quando você morrer, não precisa que ninguém acenda a vela para você. Não precisa não, porque você já vai estar em luz. Esse corpo, ele não vai precisar de vela porque ele não está vivo mais. Ele não vai precisar ser iluminado. Não precisa disso. Porque o teu espírito, a tua alma vai estar totalmente iluminada por Jesus Cristo, porque Ele é a tua e a minha luz. Deus te abençoe com essa palavra e que você assuma a postura e viva na luz e não nas trevas, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia.